Olá! Hoje, a nossa análise vai focar num tema super importante na enfermagem: a anemia. É uma condição comum, mas cheia de detalhes que a gente precisa ficar atento. Exato. Nós usamos como base um capítulo de hematologia para, assim, destilar o conhecimento-chave mesmo. Isso para facilitar, né? A ideia é dar uma visão clara, sabe? Prática, para estudantes de enfermagem. O que é, quais os tipos, os sinais, diagnóstico, tratamento e, claro, o que mais importa para a gente, os cuidados de enfermagem. Fundamental. Então vamos começar a desembrulhar isso. O que define a anemia, afinal? Assim, de forma direta. Olha, de forma bem direta, é quando a gente tem uma queda na quantidade de eritrócitos, que são as células vermelhas do sangue. Isso geralmente significa uma hemoglobina mais baixa também. Ok, menos células vermelhas. É, mas o ponto central mesmo é entender o porquê disso está acontecendo, sabe? A causa por trás. Certo. E como a gente pode começar a diferenciar essas causas? Tem um caminho. Tem sim. Uma forma bem prática é avaliar a resposta da medula óssea. A gente faz isso olhando a contagem de reticulócitos. Reticulócitos. As células vermelhas jovens, né? Exatamente. Se essa contagem está baixa, a gente pensa mais nas anemias que chamamos de hipoproliferativas, ou seja, a medula não está conseguindo produzir o suficiente. Hum, falta de produção. Isso. Pode ser por falta de ingredientes, vamos dizer assim, como ferro, vitamina B12, folato ou até eritropoetina. Ou então, um problema na própria medula, uma lesão. Entendi. E se a contagem estiver alta? Aí o cenário muda. Geralmente indica uma anemia hemolítica. Significa que os eritrócitos estão sendo destruídos mais cedo do que deveriam. A medula percebe isso e tenta compensar, produzindo mais. Por isso, os reticulócitos aumentam. Faz todo sentido. A resposta da medula ajuda a direcionar, legal. Então, pensando na falta de ingredientes, a anemia ferropriva é, nossa, muito comum, né? O que a enfermagem precisa saber de chave aí? Com certeza. É a mais comum mesmo, falta de ferro. O mais importante aqui é investigar a causa dessa falta de ferro. Não é só repor. Certo. Especialmente em pessoas com mais de 50 anos, é fundamental descartar sangramentos ocultos, sabe? Principalmente do trato gastrointestinal, que pode ser um sinal de câncer. Nossa, é importante isso. E o tratamento? É só dar ferro? O tratamento é com ferro oral, sim. Sulfato ferroso é um exemplo. Mas olha, é um tratamento longo. Pode levar de 6 a 12 meses para a gente conseguir repor os estoques de ferro do corpo. Não é rápido. 6 a 12 meses. Imagino que aí entra forte o papel da enfermagem, né? Para ajudar na adesão. Deve ser difícil manter. Sem dúvida. É crucial orientar sobre a dieta, que ajuda, dizer para tomar o ferro junto com vitamina C, porque melhora a absorção, e principalmente, manejar os efeitos colaterais. Os gastrointestinais. Exato. Constipação, náusea. Muita gente para o tratamento por causa disso. Então, a enfermagem precisa atuar muito nisso para garantir a adesão. Entendido. E quando o problema não é o ferro, mas sim as vitaminas? Tipo, as anemias megaloblásticas. Isso. Aí a gente está falando de deficiência de vitamina B12 ou de folato. As duas são essenciais para fazer o DNA das células. Por isso as células ficam grandes, megaloblásticas. Exatamente. A célula não consegue se dividir direito, fica grande e imatura. A deficiência de B12, que pode levar à anemia perniciosa, essa merece uma atenção especial. Perniciosa, por falta do fator intrínseco, né? Isso. Ou por outros problemas de absorção no estômago ou intestino. Cirurgias, como a bariátrica, ou até o uso crônico de alguns remédios tipo omeprazol, metformina, podem causar. E aqui tem algo além da anemia em si, né? Que a enfermagem precisa ficar de olho. Os sintomas neurológicos. Precisamente. Esse é um ponto super importante diferencial. Parestesias, sabe? Formigamentos nas mãos, nos pés, dificuldade de equilíbrio, até alterações de memória. E o curioso é que isso pode aparecer antes da anemia ficar óbvia no hemograma. Nossa, sério? Sim. Além disso, a língua pode ficar diferente, mais lisa, avermelhada. A enfermagem precisa investigar ativamente esses sintomas. O tratamento:
reposição, muitas vezes com injeções de B12 no caso da perniciosa. Mostra bem como o sistema digestivo e o sangue estão ligados, né? Totalmente. Mudando um pouco o foco, anemia falciforme. Essa é hereditária, né? E bem complexa. Muito complexa. É causada por uma hemoglobina diferente, a HbS. O problema é que quando falta oxigênio, as hemácias com essa HbS mudam de forma, ficam parecendo uma foice. Daí o nome. Exato. E essas hemácias em foice são rígidas, não passam direito nos vasos sanguíneos pequenos, elas obstruem o fluxo. Causando a vasooclusão e a dor. Exato. Causa as crises de dor, que são terríveis, muito intensas. Além disso, causa isquemia, que é a falta de oxigênio nos tecidos e pode levar a danos em vários órgãos ao longo do tempo. Tem também a hemólise crônica, a destruição constante dessas células. Complicações graves podem acontecer, né? Tipo síndrome torácica aguda, AVC. Sim, são riscos bem reais e sérios. O tratamento é um desafio. Envolve medicamentos como a hidroxiureia, às vezes transfusões de sangue. E o cuidado de enfermagem aqui? Imagino que o manejo da dor seja central. Totalmente central. A dor é muito forte, muitas vezes é subtratada, pode até ter um componente neuropático junto. A enfermagem tem um papel enorme no controle dessa dor, na administração correta dos analgésicos. Além da dor, o que mais? Hidratação é fundamental, ajuda a diminuir a chance das células afoiçarem, e a prevenção de crises, orientar a evitar gatilhos como frio, desidratação, infecções. E não podemos esquecer o suporte psicossocial, que é importantíssimo para esses pacientes e famílias. Certo. Existem outros tipos de anemia que a gente deveria, pelo menos, mencionar? Sim, rapidamente. Temos a anemia aplásica. Essa é grave, é uma falência da medula óssea. Afeta todas as células do sangue, glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Então, o risco de infecção e sangramento é muito alto. Pancitopenia, né? Isso, pancitopenia. Temos também a anemia da doença renal crônica, que acontece porque o rim doente não produz eritropoetina suficiente. Ah, o hormônio que estimula a produção de hemácias. Exatamente. E, por fim, vale citar as anemias hemolíticas autoimunes. Nessas, o próprio sistema imunológico da pessoa ataca e destrói os glóbulos vermelhos. Cada uma com suas particularidades no cuidado, imagino. Com certeza. E falando de forma geral, como a anemia se manifesta? Além daquela palidez clássica que todo mundo pensa. Olha, a fadiga, o cansaço, esse é quase universal. É um diagnóstico de enfermagem muito comum em pacientes com anemia. Falta de ar, dispneia, coração acelerado, taquicardia também são frequentes. E a intensidade dos sintomas varia. Sim, depende muito da rapidez com que a anemia se instalou. Se foi rápido, os sintomas são mais intensos. Se foi devagar, o corpo vai se adaptando. E atenção especial aos idosos. Por quê? Neles, a anemia é mais comum e o impacto é maior. Afeta a mobilidade, aumenta o risco de quedas, pode piorar a depressão, até causar delírio. A capacidade de compensação deles é menor. Entendi. Para fechar o diagnóstico e pensar no tratamento, qual o caminho? O ponto de partida é sempre o hemograma completo. Olhar a hemoglobina, Hb, o hematócrito, Ht, o VCM, que é o volume corpuscular médio, e indica o tamanho da hemácia. Se é pequena, normal ou grande? Isso. E a contagem de reticulócitos, como falamos, para ver a resposta da medula. Dependendo da suspeita, a gente pede dosagens específicas: ferro, ferritina, B12 e folato. O teste de Cumbis para investigar as autoimunes, eletroforese de hemoglobina para falciforme, às vezes até aspirado de medula óssea. E o tratamento? O foco tem que ser na causa base. Sempre. Não adianta só dar suplementos se não for essa a causa. A suplementação é só se tiver deficiência comprovada. Transfusão de sangue fica reservada para casos mais graves ou quando o paciente está muito sintomático. Ok. Então, juntando tudo isso, quais seriam os pilares do cuidado de enfermagem na anemia? O que é essencial? É uma atuação bem ampla, sabe? Começa com uma boa avaliação contínua, monitorar sinais vitais, saturação de oxigênio, o nível de fadiga do paciente, como está a nutrição, se tem dor, procurar por sinais de complicações. Tipo infecção, sangramento? Exato.
Nas intervenções, a gente precisa gerenciar a fadiga, ajudando o paciente a equilibrar atividade e repouso, promover uma nutrição adequada que ajude no tratamento, garantir a adesão aos medicamentos, otimizar a perfusão dos tecidos, garantindo que o oxigênio chegue onde precisa. E a prevenção de infecção e sangramento? Se tiver outras células baixas também. Importantíssimo. Se tiver neutropenia ou plaquetopenia junto, os cuidados são redobrados. E claro, uma parte enorme do nosso trabalho é a educação. Educar o paciente e a família sobre a doença, o tratamento, o autocuidado. Perfeito. Então, para a enfermagem, anemia significa vigilância constante, muita educação terapêutica e o manejo bem ativo dos sintomas e da causa raiz. Exatamente. Acho que conseguimos cobrir bem a definição, os principais tipos, as manifestações e o papel vital da enfermagem. E fica uma reflexão, né? Qual? A anemia, muitas vezes, não é a doença final. É um sinal de alerta do corpo. Que outras condições importantes podem estar por trás de uma simples anemia. E como a investigação atenta da enfermagem, conectando os pontos, pode realmente fazer a diferença no prognóstico do paciente ao ajudar a identificar essas condições mais cedo. Excelente ponto para se pensar. E com isso, encerramos nossa análise de hoje. Olá! Boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Hoje, o foco é um pilar da prática de enfermagem, a pneumonia. Temos em mãos um material rico sobre problemas respiratórios e vamos destilar o essencial para quem está aprendendo enfermagem. A missão é entender não só o que, mas o porquê e como agir. Então vamos lá. Pneumonia. Além da definição básica, o que realmente significa essa inflamação para os pulmões e para o paciente? Exato, é mais que uma inflamação, né? É uma infecção que atinge o parênquima pulmonar, aquele tecido funcional onde ocorrem as trocas gasosas, sabe? Causada por bactérias, vírus ou fungos. É importante, assim, diferenciar da pneumonite, que é um termo mais amplo para inflamação pulmonar, nem sempre infecciosa. E o impacto não é pequeno. As fontes até ressaltam que, junto com a influenza, a pneumonia está entre as principais causas de morte por doenças infecciosas. Isso já dá uma dimensão da importância do tema, né? Sem dúvida. E para entender melhor, a gente classifica a pneumonia. A mais comum é a adquirida na comunidade, a PAC. Depois temos a pneumonia relacionada a cuidados de saúde, a PRCS. Essa é uma alerta importante, sabe? Pelo risco de patógenos multiresistentes, algo crucial na prática hospitalar. Ah, sim. E dentro do hospital ainda temos outras categorias, certo? Isso. A pneumonia adquirida no hospital, a PAH, que surge 48 horas ou mais depois da internação, e um subtipo dela, a pneumonia adquirida por ventilação mecânica, a PVM, em pacientes intubados. E não dá para esquecer da pneumonia por aspiração, quando o conteúdo do estômago ou da boca vai para as vias aéreas inferiores. É um risco grande em pacientes com nível de consciência rebaixado ou disfagia. Entendido. E como essa inflamação toda afeta a respiração na prática? O que acontece lá dentro dos pulmões, assim? Bom, o processo inflamatório faz com que os alvéolos, aquelas pequenas bolsas de ar, se encham de exsudato. É uma mistura de líquido, células de defesa, restos celulares. Isso funciona como uma barreira física mesmo. Dificulta a passagem do oxigênio para o sangue e a saída do gás carbônico. Cria áreas de hipoventilação e o que a gente chama de desequilíbrio ventilação-perfusão, o VQ mismatch. Ah, o VQ mismatch. Exato. Na prática, é um desencontro. O ar não chega direito onde o sangue está passando, ou o contrário. Aí compromete a oxigenação. Essa explicação da barreira física ajuda a visualizar. E essa dificuldade de oxigenar se reflete nos sinais e sintomas que a enfermagem precisa ficar de olho? Diretamente. A tosse, que é o corpo tentando limpar esse exudato, pode ser seca ou produtiva, né? Às vezes com catarro purulento ou até com cor de ferrugem em alguns casos bacterianos. A febre e os calafrios são a resposta do corpo à infecção. A dor no peito, tipo pleurítica, que piora ao respirar fundo, acontece pela inflamação da pleura. E claro, a respiração rápida, a taquipneia e a falta de ar, a dispneia, são a manifestação direta dessa dificuldade na troca gasosa. Mas você mencionou que nem sempre o quadro é tão clássico, principalmente em idosos. Isso exige uma observação ainda mais cuidadosa da enfermagem, imagino. Exatamente. Em idosos, os sinais podem ser bem sutis. Confusão mental que surge de repente, prostração, sabe?
perda de apetite, fraqueza, coração acelerado, às vezes sem febre alta ou tosse muito forte. Por isso, a avaliação de enfermagem tem que ser bem completa, holística. Aí no exame físico a gente pode encontrar achados como crepitações na ausculta pulmonar, aumento do frêmito quando a gente palpa o tórax, ou som maciço na percussão, indicando a área de consolidação. E se a pneumonia não for controlada a tempo, as complicações podem escalar rapidamente, né? Sim, e podem ser bem graves. Choque séptico, que é quando a infecção se espalha pelo corpo e causa falência circulatória. Nossa! E insuficiência respiratória aguda são as mais temidas, né? Outras complicações incluem o derrame pleural, que é acúmulo de líquido entre as pleuras, e o empiema, quando esse líquido é pus. A atelectasia, que é o colapso de partes do pulmão, também pode acontecer. O risco é maior com tratamento tardio, comorbidades ou quando o micróbio é resistente. Diante desses riscos todos, como é que a gente fecha o diagnóstico? Olha, é uma combinação de coisas. A história clínica e os sintomas são o ponto de partida, claro. O exame físico já direciona a suspeita. Aí a radiografia de tórax geralmente confirma, mostrando as áreas de consolidação ou o infiltrado. Para investigar mais, a hemocultura verifica se a bactéria chegou ao sangue, o que indica maior gravidade. E a análise do escarro, com coloração de Gram e cultura, tenta identificar o agente causador. Isso é fundamental para guiar o tratamento. E a enfermagem tem um papel-chave aqui, garantindo a coleta correta dessa amostra de escarro, né? Importantíssimo isso da coleta. E uma vez confirmado, como se define o tratamento? Imagino que varie bastante. Varia, sim. Nas pneumonias bacterianas, a base é o antibiótico. O ideal é escolher com base na identificação do patógeno e no teste de sensibilidade, especialmente nas pneumonias de hospital ou PRCS, onde a resistência é um desafio crescente. Já nas virais, o tratamento é mais de suporte. Hidratação, controlar a febre, a tosse, repouso. Certo. Chegamos então ao ponto central para quem está aprendendo enfermagem. Os cuidados específicos. O que é prioritário aqui? O papel da enfermagem é vital e atua em várias frentes. Primeiro, otimizar a função respiratória. Isso inclui incentivar tosse e respiração profunda, garantir hidratação para fluidificar as secreções, mudar o paciente de posição frequentemente para ajudar na drenagem. Para mobilizar mesmo essa secreção, né? Exato. E, se precisar, aspirar as secreções. Essas não são só medidas de conforto, são ações que combatem diretamente aquele acúmulo de exudato que a gente viu na fisiopatologia. Segundo, monitoramento contínuo, sinais vitais, padrão respiratório, oximetria de pulso, nível de consciência, sempre buscando sinais de piora ou complicações. Terceiro, conforto e conservação de energia. Manejar dor e febre, garantir o repouso do paciente. Quarto, suporte nutricional e hídrico, que é fundamental para a recuperação. E, por fim, a prevenção. Educar sobre vacinas, higiene, parar de fumar em pacientes acamados, medidas como elevar a cabeceira, mobilizar precocemente, usar a espirometria de incentivo são essenciais para prevenir complicações como a telectasia e a aspiração. Fica bem claro como as ações de enfermagem estão diretamente ligadas à fisiopatologia e aos riscos da pneumonia, desde desobstruir as vias aéreas até monitorar de perto e prevenir complicações futuras. Ufa, cobrimos bastante terreno, hein? Definição, tipos, como a laje nos pulmões, sinais, riscos, diagnóstico, tratamento e os cuidados de enfermagem. E fica uma reflexão para a gente pensar, né? Com o aumento da resistência antimicrobiana, principalmente nas pneumonias hospitalares, como a enfermagem pode inovar ainda mais nas estratégias de prevenção e no manejo desses casos, para assegurar não só a recuperação, mas a segurança do paciente diante desse desafio crescente? Uma excelente questão para continuar pensando. Agradecemos por nos acompanhar nesta análise. Até a próxima! Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem aprofundada da doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC. Temos fontes aqui que vão desde a fisiopatologia até os cuidados de enfermagem que são essenciais, né? A nossa missão aqui é extrair aquele conhecimento fundamental sobre a DPOC
especialmente para quem está na área da saúde ou estudando para isso, ok? Vamos lá então. Com certeza. A DPOC é, assim, uma condição bem comum, sabe? Mas é complexa. É importante entender que ela é prevenível, dá para tratar, mas, nossa, causa um impacto bem grande na vida das pessoas. Vamos olhar os pontos-chave que as fontes trazem para a gente entender melhor como lidar com ela? Perfeito. Para começar, como é que as fontes definem a DPOC? O que acontece lá nos pulmões? Parece que é mais de uma coisa junta, né? Exatamente. A DPOC ela é definida por uma limitação do fluxo de ar. E essa limitação não é totalmente reversível, sabe? Geralmente vai piorando com o tempo. Isso está ligado a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões a partículas ou gases que fazem mal. Engloba principalmente duas condições que podem até aparecer juntas: a bronquite crônica. Ah, aquela da tosse com catarro, né? Isso, tosse e produção de escarro na maioria dos dias por pelo menos uns 3 meses, em 2 anos seguidos, e o enfisema. Enfisema. Que é a destruição lá das bolsinhas de ar, os alvéolos? Exatamente, a destruição dos alvéolos. Então, essa inflamação crônica é o X da questão. Como que ela causa esses estragos todos? Tipo mais muco, parede da via aérea mais grossa, perda de elasticidade. E, assim, como que isso é diferente da asma? Porque às vezes pode dar uma confundida, né? É um ponto crucial, sim. Essa inflamação que não passa, ela causa várias alterações, sabe? Aumenta as células que produzem muco, as paredes das vias aéreas menores ficam mais expensas, tem fibrose e a destruição do tecido do pulmão mesmo, que leva à perda de elasticidade, bem característica do enfisema. Aí fica difícil o ar sair. Entendi. A diferença principal para a asma é a reversibilidade. Na asma, a inflamação e a obstrução geralmente são reversíveis, tem períodos de melhora, piora mais nítidos. Já na DPOC, essa limitação do fluxo de ar não some completamente, nem com tratamento. Mas, claro, as duas podem existir juntas no mesmo paciente, viu? Entendi, faz sentido. E as causas? As fontes batem muito numa tecla principal, né? Ah, sim, o tabagismo, disparado o maior vilão, coisa de 80 a 90% dos casos, olha só. Nossa, é muita coisa. Pois é, fumar prejudica as defesas do pulmão, estimula a inflamação, a produção de muco, mas não é só isso, né? Quem fuma passivamente também tem risco. Idade avançada, exposição à poeira, produtos químicos no trabalho. Tipo em fábrica, construção. Isso, poluição do ar, tanto fora quanto dentro de casa, tipo fogão a lenha, sabe? E até genética. Genética? Como assim? Tem uma deficiência de uma proteína, a alfa-1 antitripsina, que protege o pulmão. Quem tem essa deficiência tem mais risco. Interessante. Bom, com tanto fator de risco, quais são os sinais, os sintomas clássicos que as fontes mostram para a gente ficar de olho? Olha, geralmente os sintomas começam ali pela meia-idade, sabe? Os mais comuns são a dispneia, a falta de ar. Que vai piorando, né? Começa fazendo esforço. Exato, começa aos esforços e vai progredindo. Tosse crônica, que pode ter catarro ou nenhum, e produção regular de escarro. E além do que o paciente conta, o que um profissional de saúde pode notar no exame físico? As fontes falam até de efeitos fora do pulmão. No exame físico dá para notar, às vezes, o tórax em formato de barril, sabe? Mais arredondado. Isso no enfisema por causa do ar que fica preso. Também o uso dos músculos do pescoço para respirar. A pessoa leva mais tempo para soltar o ar. Às vezes até a pele fica meio azulada, cianose, por falta de oxigênio. Cianose, certo. E você tem razão, a DPOC mexe com o corpo todo. É comum ter perda de músculo, fraqueza, desnutrição e até outros problemas como osteoporose, doença cardíaca, depressão. Nossa. E nos casos mais de bronquite crônica, a falta de oxigênio no sangue, a hipoxemia, e o acúmulo de gás carbônico, a hipercapnia, podem ser mais claros. Aí pode dar inchaço nas pernas por problema no coração direito, o corpo monale. Entendi. Com esse quadro todo, como é que as fontes dizem que o diagnóstico é confirmado? E quais são as complicações mais sérias que podem aparecer? O diagnóstico junta a história do paciente, sintomas, exposição aos riscos com um exame-chave, a espirometria. Ah, o exame do sopro. Esse mesmo. Ele mede quanto ar e com que velocidade a pessoa consegue soprar. Aí confirma a limitação do fluxo de ar, que não melhora muito depois de usar um broncodilatador. Outros exames ajudam, claro. Gasometria arterial, para ver oxigênio e gás carbônico no sangue. Raio-X, tomografia de tórax. Isso ajuda a ver a gravidade, se é mais enfisema ou bronquite, e a descartar outras doenças. E as complicações?
Podem ser bem sérias. Insuficiência respiratória, pegar infecção no pulmão toda hora e a tal da hipertensão pulmonar com o corpo monale. Tá. E o tratamento? As fontes destacam uma coisa como sendo a mais importante de todas, né? Mas e depois disso? Qual a estratégia geral? Sem dúvida nenhuma, parar de fumar. É a única coisa que comprovadamente diminui o risco e faz a doença progredir mais devagar. Não tem igual. Essencial, então. Totalmente. Depois disso, o foco é aliviar os sintomas e evitar as crises, as exacerbações. O tratamento com remédio usa principalmente os broncodilatadores inalatórios, aquelas bombinhas, sabe? Sei, os beta-2 agonistas, anticolinérgicos. Isso, podem ser de curta ou longa duração, usados sozinhos ou juntos. Às vezes, se tem muita crise, entra corticóide inalatório também. E outra coisa fundamental, vacina. Anual contra a gripe e a vacina contra pneumococo. Importantíssimo. Vacinas, anotado. Oxigênio em casa para quem tem falta crônica comprovada e a reabilitação pulmonar. Reabilitação, o que inclui isso? É um programa que junta exercício físico supervisionado, educação sobre a doença, apoio para lidar com a parte emocional, ajuda muito na qualidade de vida e na capacidade de fazer as coisas. Puxa, bem completo. Com um tratamento assim, com tantas frentes, fica claro que o acompanhamento tem que ser contínuo. E aí o papel da enfermagem é central, né? Como as fontes detalham essa atuação? Precisamente. A enfermagem é vital nesse processo todo. O processo de enfermagem guia a nossa avaliação, que tem que ser completa. Histórico do paciente, como são os sintomas, exame físico focado na respiração. E as intervenções são muitas, viu? Administrar os remédios direitinho, o oxigênio, vendo como o paciente reage. Ensinar e reforçar o jeito certo de usar as bombinhas, que faz uma diferença enorme. Ah, isso é chave mesmo. Muito. Ensina técnicas para respirar melhor, para limpar as vias aéreas, tipo a respiração com freio labial, orientar como economizar energia nas atividades, educar sobre parar de fumar, sobre as vacinas, ajudar a reconhecer os sinais de que está piorando ou que pegou uma infecção. E o apoio emocional também, né? Fundamental. Ajudar a lidar com a ansiedade, a depressão, que são muito comuns. O objetivo é sempre facilitar o autocuidado, fazer com que a pessoa consiga tocar o tratamento. Então, para a gente amarrar, a DPOC exige um manejo que é contínuo, precisa de colaboração entre vários profissionais e a enfermagem tem esse papel central de avaliar, monitorar, educar e capacitar os pacientes para que eles gerenciem melhor a condição deles, buscando mais qualidade de vida e menos crises. Exatamente. E isso, sabe, nos deixa com uma reflexão importante, pensando no que as fontes trazem. Já que a DPOC está tão ligada a estilo de vida, fatores ambientais, como que a enfermagem pode ir além do cuidado só daquela pessoa? Como a gente pode fortalecer a prevenção lá na comunidade? Combatendo cigarro, a poluição e ajudando a descobrir a doença mais cedo, principalmente nas populações que são mais vulneráveis a esses riscos todos. Fica aí uma questão para a gente pensar, né? Sobre o alcance e o potencial do nosso trabalho. Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje o foco é um tema importantíssimo na saúde pública e no dia a dia da enfermagem. A hipertensão arterial sistêmica, a famosa RAS. A gente tem aqui um material bem completo para nos guiar. A ideia é extrair o que é crucial desse material, sabe? Pensando em quem está na prática. E olha, saber que quase 1/3 dos adultos pode ter RAS. E muitos nem imaginam já mostra o peso da nossa responsa, né? Então vamos lá. Para a gente começar, o que define a hipertensão hoje em dia? Claro, temos as diretrizes brasileiras, mas pegando uma referência clássica, tipo JNC7, a gente fala de uma pressão arterial sistólica, a PAS, acima de 140 milímetros de mercúrio, ou a diastólica, PEAD, acima de 90 milímetros de mercúrio. Isso medido várias vezes, né? Exato. E antes disso tem aquela faixa de alerta, a pré-hipertensão, que fica ali entre 120 e 139 na sistólica ou 80 e 89 na diastólica. Já é um sinal amarelo, digamos. Isso. E depois da definição vem a classificação, né? Estágio 1, que é 140 a 159 de sistólica ou 90 a 99 de diastólica. E o estágio 2, que é quando passa de 160 na sistólica ou de 100 na diastólica.
Essa divisão é importante porque o risco para o coração, para os vasos, aumenta junto com o estágio. Entendi. E vale lembrar a diferença, né? Tem a hipertensão primária, ou essencial, que é a maioria dos casos, mais de 90%, que não tem uma causa única, tipo definida, e tem a secundária, que é a consequência de outra doença, sabe? Doença renal, problema endócrino. Ah, sim. E um ponto interessante que a gente vê muito em idosos é a hipertensão sistólica isolada. Só a máxima, a sistólica, fica alta, acima de 140. Isso acontece muito pelo enrijecimento das artérias com a idade, é um processo mais natural, digamos. E o grande problema da Haas é que ela é traiçoeira, né? Muitas vezes não dá sintoma nenhum por anos. Por isso a triagem, medir a pressão direitinho, é tão vital no nosso trabalho. Perfeito, é a assassina silenciosa. Quando os sintomas aparecem, é porque, assim, geralmente já tem algum órgão sofrendo. Os órgãos-alvo, né? Coração, cérebro, rins, olhos. E quais seriam esses sinais de alerta quando eles surgem? Olha, pode variar. No exame de fundo de olho, a gente pode ver alterações na retina, hemorragias pequenas. O paciente pode se queixar de dor no peito, tipo angina ou falta de ar. Sinais neurológicos também. Dificuldade para falar, visão turva. Pode ser um AIT, que é um aviso, né? Ou já um AVE mesmo. E aquela vontade de urinar várias vezes à noite, a noctúria, pode indicar que o rim já está sentindo. Nossa. E a longo prazo, as complicações são pesadas mesmo. Infarto do miocárdio, o coração cresce e falha, insuficiência cardíaca, os rins param de funcionar direito, insuficiência renal, e o AVC, né? O derrame. Isso só reforça a necessidade de um diagnóstico cuidadoso. Além de ouvir o paciente, examinar, o que mais entra nessa investigação? É um conjunto, né? A história clínica detalhada é fundamental, o exame físico completo, que inclui sim o fundo de olho, e exames para complementar. O básico inclui exame de urina, para ver se tem proteína, por exemplo, exames de sangue para checar potássio, sódio, função renal, ureia, creatinina, glicose, colesterol, e um eletrocardiograma para ver como está o coração. E os fatores de risco, claro. Importantíssimo. Investigar se fuma, se tem diabetes, se está acima do peso, o histórico familiar. Tudo isso conta. E, assim, não dá para deixar de falar. A técnica de medir a pressão tem que ser correta. Usar o manguito do tamanho certo para o braço do paciente. Deixar a pessoa sentada, relaxada uns minutos antes. Esses detalhes mudam tudo para ter um valor real, tá? Ok. Então temos o diagnóstico. Qual a meta do tratamento? E como a gente chega lá? O objetivo principal é claro, baixar a pressão. Geralmente para menos de 140/90. Em alguns casos específicos, como quem tem diabetes ou doença renal, o alvo é até mais baixo, tipo menos de 130/80. E para quê? Para evitar aquelas complicações todas que a gente falou. E o caminho para isso? Tem duas grandes avenidas que, na verdade, andam juntas. A primeira são as mudanças no estilo de vida. Isso é a base de tudo. E a segunda, quando precisa, são os medicamentos. Falando das mudanças de vida, olha, perder peso, se tiver com sobrepeso ou obesidade. Seguir uma dieta mais saudável, tipo a dieta DASH, que é rica em frutas, verduras, laticínios com pouca gordura. Reduzir o sal, mas reduzir mesmo para menos de 2,4 gramas de sódio por dia, o que dá uns 5 ou 6 gramas de sal de cozinha. Praticar atividade física regularmente, pelo menos uns 150 minutos por semana de exercício moderado, tipo caminhada, e moderar o consumo de álcool. Só isso já faz uma diferença enorme, né? Faz uma diferença gigante. Muitas vezes, para quem está na pré-hipertensão ou estágio 1, só com essas mudanças a pressão já controla. O desafio para nós da enfermagem é ajudar o paciente a realmente fazer isso no dia a dia. É aí que o bicho pega, né? Com certeza. E quando essas mudanças não são suficientes, ou a pressão já está muito alta desde o começo, aí entram os remédios, certo? Isso mesmo. Aí a gente parte para a terapia farmacológica. Geralmente, as primeiras opções são os diuréticos, principalmente os tiazídicos, ou talvez os beta-bloqueadores, mas isso varia muito com o paciente, idade, outras doenças. Existem várias classes, né? Muitas. Tem os inibidores da ECA, os IECA, que ajudam a relaxar os vasos, os bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, os BRA, que têm um efeito parecido, os bloqueadores dos canais de cálcio, os BCC, que também dilatam as artérias, enfim.
tem um arsenal e muitas vezes a gente precisa combinar mais de um remédio para conseguir controlar bem a pressão. E algum cuidado especial, por exemplo, com idosos? Sim, sempre. Com idosos, a regra é começar com doses mais baixas e ir ajustando devagar. E ficar muito atento à hipotensão postural, aquela tontura ou sensação de desmaio quando levanta rápido, sabe? O risco de queda é maior neles. E também checar interações com outros remédios que eles já usam. E é aqui que o papel da enfermagem fica ainda mais claro. Não é só ir lá e medir a pressão, né? É muito mais. Nossa, muito mais. O cuidado de enfermagem é multifacetado. Claro, monitorar pressão é básico, mas também ficar de olho em qualquer sinal de que aqueles órgãos-alvo estão sendo afetados. Mas talvez o ponto mais crucial, onde a gente pode fazer uma diferença enorme, é na educação. Explicar a doença? Exato. Ajudar o paciente e a família a entender que a AIDS é uma condição crônica, que tem controle, mas não tem cura, na maioria dos casos. Explicar por que cada mudança de hábito é importante. E sobre os remédios. Por que tomar, como tomar direitinho, quais os possíveis efeitos colaterais. E falar abertamente sobre eles, né? Como a questão da disfunção sexual que alguns podem causar. Fundamental. Tem que abordar isso, porque se o paciente tiver esse problema e não falar, ele pode simplesmente parar de tomar o remédio por conta própria. E aí, a gente tem que explicar que existem outras opções de medicamento, que dá para ajustar, e alertar para o perigo de parar o tratamento de repente, que pode dar um efeito rebote, a pressão subir muito, a chamada hipertensão de rebote. Outro ponto crítico que você mencionou é a adesão ao tratamento. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles, eu diria. É frustrante, mas a realidade é que muita gente não segue o tratamento como deveria. Tem estudos que mostram que metade dos pacientes pode parar a medicação no primeiro ano. É muita gente. E como a enfermagem pode ajudar nisso? A gente tem que ser criativo e persistente. Algumas estratégias. Tentar simplificar o esquema dos remédios, se possível, menos comprimidos, menos horários. Ensinar e incentivar o paciente a medir a própria pressão em casa, o automonitoramento. Isso ajuda a pessoa a ver o resultado do tratamento. Identificar as barreiras para adesão, é o custo, são os efeitos colaterais, é esquecimento, é falta de entender a importância. E aí, junto com o paciente, buscar soluções. E sempre que der, envolver a família nesse processo. O apoio familiar ajuda muito. E o acompanhamento, né? Não abandonar o paciente. Exatamente, o acompanhamento contínuo e o apoio ao autocuidado. É empoderar a pessoa, dar as ferramentas para ela gerenciar a própria condição. Isso inclui orientações práticas, como essa, de levantar devagar para evitar tontura, especialmente nos idosos. Então, para a gente fechar, a HS é super comum, muitas vezes silenciosa no começo, mas é tratável. O controle eficaz depende dessa combinação: mudanças no estilo de vida, medicação quando indicada e, de forma crucial, a atuação da enfermagem, na educação, no monitoramento e principalmente no apoio à adesão, né? Perfeito. E fica aqui uma provocação para a gente pensar, né? A gente sabe que a adesão é alta, que muita gente continua com a pressão descontrolada, mesmo com remédios eficazes disponíveis. Então, que estratégias realmente inovadoras a gente, como enfermagem, pode pensar e implementar? Seja na comunidade, na atenção primária, talvez usar mais tecnologia, visitas domiciliares com outro foco, grupos de apoio mais dinâmicos. Como a gente pode, na prática, diminuir essa distância entre o conhecimento que a gente tem e a ação efetiva do paciente no dia a dia dele. Fica aí a reflexão. Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, super presente na rotina da enfermagem. A insuficiência cardíaca, a IC. É um desafio constante, né? A ideia aqui é descomplicar um pouco. O que é? Qual a diferença entre esquerda e direita? Sinais, sintomas, diagnóstico, tratamento e, claro, nosso papel, os cuidados de enfermagem. Vamos usar fontes bem consolidadas para essa análise. Exato, é um mergulho focado mesmo, para fortalecer o conhecimento e a prática clínica diante dessa síndrome tão comum. Certo. Então, para começar, o que define a insuficiência cardíaca? É tipo, só o coração fica fraco? Ou tem mais coisa aí? Tem bem mais coisa. Na verdade, é uma síndrome clínica. É complexa. Ela aparece por causa de problemas
estruturais ou funcionais do coração, sabe? E isso acaba comprometendo a capacidade dele de encher de sangue, que a gente chama de disfunção diastólica. Ah, o enchimento. Isso. Ou de ejetar o sangue para o corpo, que seria a disfunção sistólica. Certo. E o resultado disso? Bom, acúmulo de líquido, a congestão, né? E os tecidos não recebem sangue como deveriam. Aí tem a fração de ejeção, a FE, que a gente vê no eco. O ecocardiograma. Exato, o eco. Ele ajuda a diferenciar a IC com FE reduzida, que é mais a sistólica, da IC com FE preservada, mais ligada à diastólica. E tem a classificação clássica, IC esquerda e IC direita. E essa divisão esquerda e direita é que explica os sintomas diferentes que a gente vê. Isso parece chave para nossa avaliação de enfermagem, né? Totalmente chave. Pensa assim, a IC esquerda, geralmente o problema maior está nos pulmões. Congestão pulmonar. Falta de ar. Isso, dispneia. Piora quando deita, que é ortopneia. Acorda de noite sufocado, dispneia paroxística noturna, tosse, no começo seca, depois pode piorar, e na ausculta, aqueles barulhinhos, os estertores crepitantes no pulmão. Uhum. E a direita. Já a IC direita, a congestão é mais no corpo todo, sistêmica, periférica. Aí vem o clássico. Inchaço nas pernas, aquele que afunda o dedo, sabe? O edema com cacifo. Sim, o cacifo. Veia do pescoço saltada, a distensão jugular, líquido na barriga, ascite e fígado aumentado, hepatomegalia. Agora, fadiga, cansaço fácil, isso é comum nos dois tipos, tá? Entendi. São quadros bem diferentes mesmo. Mas aí, como é que a equipe fecha o diagnóstico? Quais exames batem o martelo? Olha, o interessante é que não é um exame só. É a combinação do que a gente vê no paciente, a clínica, com os exames. Ah, ok. O ecocardiograma é, sim, essencial. Ele mostra a estrutura, como o coração está funcionando e mede a tal da fração de ejeção. A EFE de novo? Exato. E exame de sangue tipo o BNP, o peptídeo natriurético tipo B. Ele é muito importante. Se está alto, mostra que o coração está esticado, sofrendo pressão. Entendi. E claro, eletrocardiograma, o ECG, e raio-x de tórax ajudam também. Dão pistas sobre o ritmo, tamanho do coração, se tem congestão do pulmão. Certo. Diagnóstico entendido. Agora, o tratamento. Parece que vai muito além de só dar remédio, né? Ah, com certeza. É um manejo bem amplo. O objetivo é aliviar os sintomas, claro, melhorar a capacidade do paciente de fazer as coisas, a qualidade de vida, e tentar aumentar a sobrevida. Os pilares são basicamente dois. Primeiro, mudança de estilo de vida. Isso é fundamental. Dieta com pouco sal, tipo menos de 2 gramas por dia, para não reter líquido. Importantíssimo. Controlar quanto líquido bebe, fazer atividade física regular, mas adaptada, né? Parar de fumar, evitar álcool em excesso, essas coisas. E os medicamentos? Aí entra o segundo pilar, a terapia farmacológica. Os remédios são cruciais. Tem classes como o Zieca, tipo o lisinopril, ou os Brás, como o valsartana. Eles ajudam o coração a não fazer tanta força e evitam que ele mude de forma para pior, o remodelamento. Certo. Beta-bloqueadores como o metoprolol, o carvedilol, eles protegem o coração daquele estresse contínuo do sistema simpático, sabe? E melhoram a sobrevida. E os diuréticos, furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona, são chave para tirar o excesso de líquido para aliviar a congestão. E é aí que a enfermagem entra forte no monitoramento, né? Potássio, rim. Exatamente. Ficar de olho dos eletrólitos, principalmente potássio, e na função renal é vital quando se usa diurético. A digoxina ainda tem seu papel, mas em casos mais específicos. Nossa, com tudo isso, o papel da enfermagem no dia a dia deve ser enorme mesmo. Onde que a gente atua mais diretamente? Olha, é um papel central e contínuo. A enfermagem está em várias frentes essenciais. Primeiro, um monitoramento rigoroso. O que inclui isso? Peso diário. Isso é ouro. Ganhou rápido, tipo 1 quilo, 1,5 kg de um dia para o outro. Opa! Sinal de alerta para retenção de líquido. Ficar de olho nisso. Controlar o balanço hídrico, quanto entrou, quanto saiu. Sinais vitais, claro. Ver como o paciente está respondendo ao tratamento, especialmente aos diuréticos. Auscultar o pulmão, avaliar o edema. É perceber rapidinho se algo está piorando. E as intervenções? O que a gente faz ali na prática? Ajudar o paciente a entender e seguir a dieta com pouco sal, a restrição de líquidos, achar o ponto certo entre exercício leve e descanso, para ele tolerar a atividade, posicionar na cama para respirar melhor,
com a cabeceira elevada. Uhum. E cuidar da pele. Onde está inchado, a pele fica frágil. Prevenir lesão por pressão é super importante. E a parte da educação, orientar o paciente, a família. Imagino que sem isso, a adesão vai para o espaço. Exato! A educação para o autocuidado. Olha, talvez seja a nossa ferramenta mais poderosa. Tem que ensinar sobre a doença. Porque cada remédio é importante, os horários certos, os efeitos que podem dar. Sim. Ensinar a seguir a dieta, a importância de se pesar todo dia em casa e o principal, quais são os sinais de alerta, que sintomas indicam que ele precisa ligar para a equipe, procurar ajuda. E usar material de apoio, né, para ajudar a lembrar. Sim, material escrito, linguagem simples, checar se a pessoa entendeu mesmo. Isso faz toda a diferença para a pessoa conseguir se cuidar a longo prazo. Faz muito sentido. Fica bem claro que a IC é uma condição complexa que exige um cuidado coordenado. Entender a doença, os sintomas, o tratamento é a base, mas a enfermagem está ali, né? Na linha de frente, monitorando, intervindo e talvez, o mais crucial, capacitando o paciente para ele tocar a vida da melhor forma possível. Perfeito. E fica uma reflexão, né? A IC é crônica, ela progride e impacta muito a vida emocional. A gente sabe, a literatura mostra que ansiedade e depressão são comuns nesses pacientes. Então, além de entregar um cuidado físico excelente, como é que nós, enfermeiros e futuros enfermeiros, podemos melhorar nosso suporte emocional, psicológico? Como fortalecer de verdade a capacidade dessa pessoa para gerenciar essa condição tão difícil no longo prazo, olhando não só para o corpo, mas para a pessoa como um todo? Fica aí para a gente pensar. Olá! Hoje a nossa conversa é sobre um tema super importante para quem está na enfermagem, a cirrose hepática. A gente recebeu uns materiais bem completos e a ideia é destrinchar o que é essencial, sabe? O que é, como ela aparece e, claro, o principal, como a gente cuida do paciente. O fígado é uma máquina, né? Mas quando cicatriza, É, isso aí. a cirrose, veja bem, não é só uma doença localizada. Ela mexe com o corpo todo. É basicamente o ponto final de várias doenças crônicas do fígado. O tecido que funciona é trocado por cicatriz, a tal da fibrose. E isso, claro, bagunça toda a estrutura e a função dele. E o que geralmente leva a esse estágio tão avançado de cicatrização? Os materiais falam de algumas causas bem conhecidas, né? Sim, sim. As mais comuns que apareceram foram o consumo exagerado e crônico de álcool, né? As hepatites virais tipo B e C, que causam aquela inflamação que não passa, e também uma que está crescendo muito, a doença hepática gordurosa não alcoólica, ligada à obesidade, diabetes, enfim, síndrome metabólica. Tem outras coisas também, toxinas, remédios. Entendi. E essa lesão não para, né? Vai progredindo. O fígado até tenta se consertar, mas na cirrose parece que essa tentativa mais atrapalha do que ajuda. Exatamente, essa tentativa de reparo acaba criando mais tecido de cicatriz e uns nódulos estranhos que distorcem toda a arquitetura normal do fígado. Aí o sangue tem dificuldade para passar, as células que ainda funcionam ficam sobrecarregadas. É aí que a gente começa a diferenciar, né? A cirrose compensada, que às vezes nem dá sintoma direito, a pessoa descobre sem querer. E a descompensada, que é quando a coisa fica feia mesmo. Isso. A descompensada é quando a insuficiência do fígado já está clara, as complicações aparecem. Falando nisso, nesses problemas que ficam evidentes, quais são os sinais, assim, de alerta que mostram que a cirrose descompensou, além do cansaço que você falou que pode ter no começo? Bom, na descompensada os sinais são mais preocupantes. A icterícia é clássica, né? A pele, os olhos ficam amarelados, podem surgir umas manchinhas vermelhas na pele, tipo umas aranhas vasculares, sabe? As palmas das mãos também ficam avermelhadas e como o fígado está com dificuldade para produzir fatores de coagulação, Ah, e a pessoa sangra mais fácil, faz mancha roxa à toa. exato, hematomas fáceis, sangramento nasal, tudo isso. E tem duas complicações que sempre ouço falar muito, o acúmulo de líquido e a confusão mental. Isso aparece bastante nos materiais. Sim, a ascite, que é esse acúmulo de líquido no abdômen, a famosa barriga d'água. E o edema, o inchaço nas pernas, são muito comuns. E a encefalopatia hepática, que é essa confusão mental. A pessoa fica com o humor alterado, o sono troca o dia pela noite.
Pode ter até um tremor esquisito nas mãos, o asterix. Que é causado pelas toxinas que o fígado não filtra mais, tipo a amônia. Isso, principalmente a amônia, que se acumula porque o fígado doente não consegue mais metabolizar ela direito. Nossa, e tudo isso parece se conectar com uma coisa central que as fontes batem muito na tecla: a hipertensão portal. Parece que ela explica muita coisa, né? Sem dúvida alguma. Pensa assim, a fibrose cria barreiras dentro do fígado. O sangue que vem do intestino pela veia porta tem dificuldade para passar. Essa pressão lá dentro aumenta. Isso é a hipertensão portal. E ela é o motor de várias complicações graves. Ah, tipo, o sangue tenta achar outro caminho. Exatamente. Ele busca rotas alternativas. Aí surgem as varizes no esôfago, no estômago, veias dilatadas que podem romper e causar hemorragias enormes, muito perigosas. A hipertensão portal também contribui demais para formar ascite e faz o baço aumentar de tamanho, a esplenomegalia. Complicações bem sérias mesmo. E ainda tem o risco daquele líquido da ascite infeccionar, né? Sim, a PBE, peritonite bacteriana espontânea, é uma infecção bem grave daquele líquido, que exige diagnóstico rápido e antibiótico na veia, um risco sério. Com um quadro tão complexo, como é que se fecha o diagnóstico? Imagino que não seja uma coisa só, né? Não mesmo, é uma combinação. A história do paciente, os fatores de risco, tipo álcool, hepatite, o exame físico já pode mostrar muita coisa. Icterícia, o fígado, que no começo pode estar grande, mas depois fica pequeno e duro, a ascite, o baço grande. E os exames? Exames de sangue são chave para ver como o fígado está funcionando, albúmina, tempo de coagulação e para ver o grau de lesão às enzimas, TGO, TGP, ou ALT, AST, né? Ultrassom, tomografia, ressonância ajudam a ver a cara do fígado, se tem ascite, o tamanho do baço. Endoscopia é crucial para achar e avaliar as varizes no esôfago. E a biópsia é sempre necessária? Olha, a biópsia pode confirmar tipo padrão ouro, mas ela tem riscos, né? Risco de sangrar, por exemplo. Então, nem sempre é feita, depende muito do caso. Certo. E o tratamento? Já que a cirrose em si, essa cicatriz, o foco maior é lidar com as consequências. Isso. O foco principal é esse. Controlar os sintomas, prevenir e tratar as complicações. E claro, se possível... Olá, bem-vindos a esta análise focada. Hoje, vamos mergulhar no material-chave para a formação em enfermagem, que é sobre gastrite e úlcera péptica. Exato. Nossa ideia aqui é extrair o essencial para entender e, claro, cuidar melhor dos pacientes com essas condições que são bem comuns, né? Muito comuns. Afetam milhões de pessoas. E assim, saber diferenciar, entender as causas, os sintomas e, olha, principalmente as complicações e os cuidados de enfermagem. Isso é vital na prática. Legal, então vamos começar desvendando isso. Gastrite é a inflamação da mucosa gástrica, certo? Aquela camada que reveste o estômago por dentro. Isso. E pode ser aguda, de repente, ou crônica, por uma irritação que vai e volta. E tem a erosiva e a não erosiva. Exatamente. A aguda aparece rápido, horas ou dias. A crônica é mais por exposição repetida a alguma coisa que irrita. E as causas? O que geralmente provoca essa inflamação? Olha, a causa mais comum da não erosiva é a infecção pela bactéria H. pylori. Já na erosiva, a gente pensa mais em uso prolongado de anti-inflamatórios, os AINES, sabe? Ah, tipo ibuprofeno, aspirina. Isso! E também álcool, radioterapia, até estresse físico grande, tipo queimaduras, cirurgias. Doenças autoimunes também entram na lista para gastrite crônica. Entendi. E a úlcera péptica? Onde ela se diferencia da gastrite? Aí a diferença é crucial. A úlcera não é só inflamação, é uma ferida mesmo, uma escavação mais funda na parede do estômago ou do duodeno. Ah, então é mais profunda que a erosão da gastrite. Bem mais. Pode chegar até na camada muscular ou, pior, perfurar tudo e ir para o peritônio. Pode dar no estômago, no piloro, no duodeno, que é o lugar mais comum, ou até no esôfago. E as causas são as mesmas da gastrite. H. pylori, AINES, são as principais também, sim. Mas a lesão é diferente. Gastrite é inflamação superficial, úlcera é uma ferida aberta, profunda. E para a úlcera tem outros fatores de risco que pesam mais, tipo fumar, ter caso na família, sangue tipo O. Entendido. Agora, como a gente identifica
Os sinais e sintomas ajudam a diferenciar as duas. Às vezes sim, às vezes não é tão claro. Na gastrite aguda, os sintomas vêm com tudo. Desconforto abdominal, náusea, vômito, perda de apetite, soluço. E se for a gastrite erosiva, pode sangrar, né? Pode. Aí aparece sangue no vômito, que é a hematêmese, ou as fezes ficam bem escuras, tipo borra de café, que é a melena. Ou até sangue vivo nas fezes. E a crônica? É mais discreta. Leak pode dar queimação depois de comer, um gosto ruim na boca. Exato. A crônica pode ser bem mais sutil. Às vezes é só essa queimação pós-refeição, náusea, vômito, ou, pasme, pode nem ter sintoma nenhum. Nossa! E um ponto importante na crônica é ficar de olho na anemia perniciosa por dificuldade de absorver vitamina B12. Certo. E a úlcera? Como ela se manifesta? Olha, na úlcera, a dor costuma ser mais característica. Uma sensação de queimação, bem no meio do epigastro, ali na boca do estômago ou às vezes nas costas. E tem aquela diferença clássica da dor com a comida, né? Tem. Isso ajuda muito na avaliação. Na úlcera gástrica, a dor geralmente vem logo depois de comer. Já na úlcera duodenal, a dor aparece umas 2, 3 horas depois. Ah, pode até acordar a pessoa de noite. E o clássico? Melhora comendo alguma coisa ou tomando antiácido? Isso em uns 50% a 80% dos casos de úlcera duodenal. Interessante essa pista. Mas fora a dor, tem outros sintomas? Tem sim. Pirose, que é a azia. Vômito, que se for persistente pode até indicar obstrução lá na frente. Constipação ou diarreia. E sangramento, que acontece em uns 15% dos casos. Mas olha, um ponto-chave. Muitos pacientes não sentem nada até ter uma complicação séria. E aí que mora o perigo, então. Falando em complicações, quais são as mais graves? Começando pela gastrite. A gastrite crônica, principalmente por H. pylori, aumenta o risco de desenvolver úlceras e, a longo prazo, até câncer de estômago. A gastrite aguda, causada por algo corrosivo, pode levar a um estreitamento na saída do estômago, a estenose pilórica. E as complicações da úlcera péptica? Você diz que são mais temidas. São sim, e podem ser fatais. A mais comum é a hemorragia, aquele sangramento que falei. Pode ser um sangramento grande, com vômito de sangue, ou oculto, só visto nas fezes. O risco é o choque hemorrágico. Nossa. Depois vem a perfuração. A úlcera atravessa toda a parede do órgão e o conteúdo vaza para o peritônio. É uma emergência cirúrgica total. Dor súbita fortíssima, a barriga fica dura que nem tábua, choque. Que quadro agudo. Muito. Tem também a penetração, que é quando a úlcera invade um órgão vizinho, tipo o pâncreas. Dor contínua e intensa. E por fim, a obstrução pilórica. A cicatrização da úlcera fecha a passagem do estômago para o intestino. Aí dá náusea, vômito, sensação de estômago sempre cheio, perda de peso. Entendi. Complicações bem sérias mesmo. E como a gente confirma o diagnóstico? Imagino que precisa ver por dentro, né? E endoscopia. Sem dúvida. A endoscopia digestiva alta é o exame de escolha padrão ouro, tanto para gastrite quanto para úlcera. E o que ela permite ver? Permite visualizar a inflamação ou a úlcera diretamente, ver o tamanho, a localização e, o mais importante, fazer biópsias. Para que a biópsia? Para analisar o tecido, confirmar a inflamação na gastrite e na úlcera, para pesquisar o H. pylori e, fundamental, descartar se há câncer, especialmente nas úlceras gástricas. E na endoscopia, se estiver sangrando, já dá até para tentar parar o sangramento ali na hora. Ah, que ótimo! Além da endoscopia, tem outros exames? Testes para o H. pylori? Tem sim. Existem testes não invasivos para o H. pylori, como o exame de sangue, o de antígeno nas fezes e o teste respiratório com ureia. São bem úteis. E claro, se suspeitar de sangramento, hemograma para ver anemia e pesquisa de sangue oculto nas fezes. Ok. Diagnóstico feito. Como é o tratamento? Para gastrite aguda, o que se faz? Na gastrite aguda, o foco é deixar o estômago descansar e diminuir a acidez. Então, repouso gástrico, antiácidos, bloqueadores H2, como a ranitidina, ou inibidores da bomba de prótons, os famosos IBPs, tipo omeprazol, pantoprazol. Hidratação na veia se precisar. E na crônica? Na crônica, tem que ir além. Modificar a dieta, tentar reduzir estresse, evitar álcool e AINES. Usar os medicamentos que diminuem a acidez. E o ponto crucial. Se tiver H. pylori, tem que erradicar a bactéria.
Ah, aí entra os antibióticos. Exatamente. Usa-se uma combinação de antibióticos, geralmente 2 ou 3, junto com o IBP ou o bismuto, por uns 10 a 14 dias. Tem esquemas específicos para isso. E para a úlcera péptica, o tratamento segue essa linha? Erradicar H. pylori e controlar a acidez. É a base do tratamento, sim. Erradicar o H. pylori se presente é fundamental. E usar medicamentos para suprimir o ácido, principalmente os IBPs, ajuda muito na cicatrização. E as mudanças no estilo de vida são importantes também. Importantíssimas. Parar de fumar é essencial. O cigarro atrapalha demais a cicatrização da úlcera. Evitar álcool, café, AINES, tudo isso ajuda. A dieta. Bom, não tem uma dieta única, a pessoa tem que evitar o que causa dor para ela, sabe? E comer em horários regulares é bom. E cirurgia? Ainda se faz muito? Hoje é bem mais raro. Fica reservada para aquelas complicações que não respondem ao tratamento clínico, tipo perfuração, sangramento que não para, obstrução. Entendi. Agora vamos para o papel da enfermagem, que é o nosso foco aqui. Como a enfermagem atua no cuidado desses pacientes? Começando pela gastrite. Na gastrite, a enfermagem trabalha muito em reduzir a ansiedade do paciente, que costuma ficar bem preocupado. Promover uma nutrição adequada, começando com uma dieta mais leve e progredindo conforme a tolerância. Manter a hidratação também, né? E o alívio da dor. Sim, monitorar o balanço hídrico, administrar analgésicos conforme prescrito e muita orientação para o autocuidado. Sobre a dieta, o uso correto dos medicamentos, reconhecer sinais de alerta e, claro, incentivar a parar de fumar e beber se for o caso. E no paciente com úlcera péptica, a atuação da enfermagem é mais complexa por causa das complicações. Com certeza. A avaliação de enfermagem tem que ser muito detalhada. Investigar bem a dor, como ela é, onde, quando piora, observar vômitos, aspecto das fezes, perguntar sobre hábitos. E as intervenções? Além do alívio da dor, redução da ansiedade e monitoramento nutricional, o ponto-chave é a vigilância e o manejo das complicações. Tem que ficar de olho. Como assim? O que observar para cada complicação? Se suspeitar de hemorragia, tem que avaliar sinais de choque, palidez, suor frio, taquicardia, pressão caindo, monitorar sinais vitais, hemoglobina, hematócrito e preparar o paciente para uma endoscopia ou cirurgia de emergência. E na perfuração ou penetração? Reconhecer rápido, aquela dor súbita, intensa, a barriga dura, isso é sinal de alerta máximo. Preparar imediatamente para a cirurgia. E na obstrução pilórica? Aí o manejo pode envolver passar uma sonda nasogástrica para descomprimir o estômago, se não tiver contraindicação, monitorar o volume que sai pela sonda e preparar para endoscopia ou cirurgia também, para resolver a obstrução. É um trabalho de vigilância constante, então? Exatamente. E a orientação na alta é outro pilar. Reforçar a importância de tomar os remédios direitinho, seguir a dieta, saber reconhecer os sinais de que algo não vai bem e quando procurar ajuda. A adesão ao tratamento e o acompanhamento são cruciais para não ter recidiva. Perfeito. Então, para a gente fechar. Gastrite e úlcera péptica, apesar de terem causas em comum, como o H. pylori e os AINES, são bem diferentes na gravidade da lesão e no risco de complicações agudas. Isso. O manejo envolve medicamentos, mudanças importantes no estilo de vida, mas a atuação da enfermagem é, indispensável. Na avaliação, na educação, no monitoramento das complicações. É um papel central para garantir a segurança e a recuperação do paciente. E fica aqui uma reflexão para a gente, né? Já que a infecção por H. pylori e o uso de AINES são tão comuns. Sim. Como nós, profissionais de saúde, podemos fortalecer mais a prevenção primária? Talvez orientar melhor sobre o uso seguro de anti-inflamatórios, discutir mais sobre rastrear o H. pylori em grupos de risco. É algo para a gente pensar em como diminuir o impacto dessas doenças, né? Excelente reflexão. Fica aí o pensamento. Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, super importante para a enfermagem, que é o diabetes mellitus, o DM. Vamos ao material de referência para destrinchar tudo, desde o que é até os cuidados. Pronta para começar? Com certeza. É um assunto que a gente tem que dominar mesmo, né? A prevalência está aí, altíssima.
milhões de pessoas afetadas e as hospitalizações, nossa, bem maiores que na população geral. Um desafio para o sistema de saúde e para a vida do paciente, sabe? Exato. Então vamos lá. O que exatamente é o diabetes? Assim, na base. Bom, de forma simples, é um grupo de doenças do metabolismo, né? O problema central é a glicose alta no sangue, a hiperglicemia. E isso acontece por problemas ou na produção de insulina pelo pâncreas, ou na forma como o corpo usa essa insulina. Entendi. E os tipos principais? Tipo 1 e tipo 2. Quais as grandes diferenças que a gente vê na prática? Ótima pergunta. O tipo 1, que é bem menos comum, uns 5 a 10% dos casos, é basicamente uma doença autoimune. O próprio corpo ataca e destrói as células beta do pâncreas, que produzem insulina. Geralmente aparece em gente mais jovem, sabe? Menos de 30 anos e muitas vezes magras. Ah, então a produção de insulina fica muito baixa ou nula. Exatamente. Por isso precisam de insulina de fora, injetável, para viver. E tem um risco maior de uma complicação aguda chamada cetoacidose diabética, a CAD. Certo. E o tipo 2? Que é a maioria esmagadora dos casos, né? Isso, 90 a 95%. Aqui o cenário é diferente. O problema maior costuma ser a resistência à insulina. O corpo produz insulina, às vezes até demais no início, mas os tecidos, tipo músculo, gordura, fígado, não respondem bem a ela. Com o tempo, o pâncreas pode cansar e a produção diminuir também. E esse é mais ligado a adultos, sobrepeso. Tradicionalmente, sim, mas em adultos acima dos 30 e muito associado à obesidade. Mas olha, um alerta. Está aumentando muito em jovens também, infelizmente. Tem um componente genético forte, mas o estilo de vida, alimentação, sedentarismo, pesa muito. Entendi a diferença. E os sinais? Aqueles que fazem a gente suspeitar. Os famosos 3 Ps ainda valem? Valem sim poliúria, que é urinar muito, polidipsia, muita sede, e polifagia, que é fome excessiva. A poliúria e a polidipsia vêm da glicose alta puxando água para a urina, né? Uma diurese osmótica. E a polifagia porque as células não estão recebendo glicose direito para energia. Aí o corpo quebra proteína e gordura. Mas não são só esses, certo? Que outros alertas a enfermagem precisa ficar atenta? Com certeza. Cansaço que não passa, fadiga, alterações na visão, tipo a visão fica torva de repente, formigamento ou dormência, principalmente nas mãos e pés, pele seca, dificuldade de cicatrização de feridas, infecções que ficam voltando. Tudo isso pode ser sinal. E no tipo 1 você mencionou que o início pode ser mais abrupto. Sim, pode ser bem rápido. Às vezes a pessoa perde peso sem querer, sente náuseas, vomita, tem dor na barriga. Isso já pode ser um sinal daquela complicação, a CAD, que é uma emergência médica. Falando em diagnóstico, como a gente confirma? Quais exames são chave? Para confirmar, a gente usa exames de sangue. A hemoglobina glicada, famosa A1C, que dá uma média da glicose nos últimos meses. O perfil lipídico, para ver colesterol e triglicerídeos. Teste de microalbuminúria na urina para ver como está o rim no comecinho, creatinina sérica também para o rim, exame de urina comum e, às vezes, um eletrocardiograma. Entendi. E uma vez diagnosticado, como é o tratamento? Parece uma coisa bem ampla. É sim, uma abordagem multifacetada. Os pilares são 5, basicamente. Plano alimentar adequado, atividade física regular, monitoramento da glicose, a farmacoterapia, que são os remédios, né? E educação em diabetes. É um processo contínuo. Vamos detalhar um pouco. Nutrição. Tem que ser super restritiva? Não necessariamente restritiva, mas sim individualizada. Tem que levar em conta o gosto da pessoa, o estilo de vida, a cultura. O mais importante, especialmente para quem usa a insulina, é a consistência na quantidade de calorias e principalmente de carboidratos nas refeições. Ferramentas como a contagem de carboidratos ajudam muito nisso. E o exercício? Qual o papel dele? Fundamental. O exercício ajuda muito a melhorar a sensibilidade à insulina, ou seja, faz o corpo usar melhor a insulina que tem. Mas tem cuidados importantes, né? Tipo, Usar calçado adequado para evitar lesão nos pés, inspecionar os pés todo dia, evitar se exercitar em temperaturas muito extremas. E, muito importante, não fazer exercício se o controle do diabetes estiver muito ruim, com a glicose muito alta.
E para quem usa insulina, atenção redobrada com a hipoglicemia, que pode acontecer até horas depois do exercício. Tem que monitorar antes e depois. Falando em monitorar, o aparelhinho de furar o dedo, a AMG, ainda é a base? Sim, o automonitoramento da glicemia capilar, o AMG, é a ferramenta principal para o controle no dia a dia. É crucial ensinar o paciente a fazer a medição corretamente, sabe? E verificar se o aparelho está funcionando bem de vez em quando. É essencial para quem faz terapia intensiva com insulina, para gestantes com diabetes, para quem tem um diabetes muito instável ou para quem tem hipoglicemia sem sentir os sintomas. Certo. E a parte dos remédios, a farmacoterapia, temos a insulina. Isso. A insulina é indispensável no tipo 1. Não tem jeito. E no tipo 2, muitas vezes ela se torna necessária com o passar do tempo, quando os outros tratamentos já não dão conta. Existem vários tipos de insulina, né? As rápidas, as curtas, intermediárias, as de longa duração. Cada uma age de um jeito. E como ela é aplicada? Os métodos mais comuns são as seringas, as canetas aplicadoras, que são mais práticas, e as bombas de infusão contínua, que dão um controle mais fino, mas exigem mais do paciente. E para os pacientes com tipo 2, que muitas vezes não começam com insulina, quais as opções orais? Aí temos várias classes de antidiabéticos orais. Por exemplo, as sulfonilureias que estimulam o pâncreas a liberar mais insulina. Tem a metformina, que é uma biguanida superusada. Ela age principalmente diminuindo a produção de glicose pelo fígado e melhorando a sensibilidade à insulina nos tecidos. Tem outras classes mais novas também, que agem em outros mecanismos, como os inibidores da DPP-4 ou os análogos do GLP-1. Cada um com seu jeito de agir e seus possíveis efeitos colaterais, imagino. Exatamente. Alguns podem causar hipoglicemia, outros ganho de peso, problemas gastrointestinais. O médico vai escolher o melhor para cada paciente, considerando tudo isso. Agora vamos para as complicações agudas, aquelas que podem acontecer de repente. A hipoglicemia é uma delas, né? Glicose baixa. Sim, e é bem comum, principalmente em quem usa insulina ou certas medicações orais. Os sintomas podem variar muito. Suor frio, tremor, coração acelerado, confusão mental, visão dupla. Em casos graves, pode levar a convulsão e até coma. E como a gente age? O tratamento tem que ser rápido. A regra dos 15 é útil. Oferecer 15 gramas de carboidrato de ação rápida, tipo meio copo de suco de laranja ou algumas balas, e medir a glicose de novo em 15 minutos. Se não melhorar, repete. Se a pessoa estiver inconsciente, aí não dá para dar nada pela boca. Tem que usar o glucagon injetável. E tem aquela situação de hipoglicemia sem sintomas, né? Sim, a hipoglicemia sem sintomas de alerta. A pessoa tem a glicose baixa, mas não sente os avisos. É perigoso. Pode acontecer em quem tem diabetes há muito tempo, com neuropatia autonômica, ou em quem usa certos remédios para o coração, como beta-bloqueadores. Além da hipo, temos as emergências com glicose alta, a cetoacidose diabética, CAD. Isso, a CAD. É mais comum do tipo 1. Acontece por uma falta muito grande de insulina, seja porque a pessoa esqueceu a dose ou por causa de uma infecção, uma doença. Isso leva a uma hiperglicemia bem alta, desidratação grave, produção de corpos cetônicos, que deixam o sangue ácido, e acidose metabólica. E os sintomas da CAD? Além daqueles 3 P's, pode ter náusea, vômito, dor abdominal forte, aquele hálito com cheiro de fruta, hálito cetônico, e uma respiração rápida e profunda, que a gente chama de respiração de Kussmaul. É uma emergência que precisa de hospitalização urgente. Tratamento hospitalar com hidratação, insulina. Exato. Hidratação venosa vigorosa, insulina pela veia para baixar a glicose e parar a produção de cetonas, e correção dos eletrólitos, principalmente o potássio, que pode variar muito e é perigoso. E a outra emergência hiperglicêmica, a SAH. A síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, SAH. Essa é a mais típica do tipo 2, especialmente em idosos, e geralmente tem um fator que desencadeia, como uma infecção grave. A característica principal é uma hiperglicemia extrema, muito mais alta que na CAD, às vezes acima de 600 mg/dl. Causa uma desidratação muito severa e o sangue fica muito concentrado, hiperosmolar. Mas sem a acidose da CAD, certo? Geralmente sem cetose significativa e sem acidose importante. O que marca muito a SAH são as alterações neurológicas, confusão, sonolência, até coma. O tratamento também é hospitalar urgente, focado principalmente na reidratação, que tem que ser muito cuidadosa,
correção de eletrólitos e insulina, mas geralmente em doses menores que na CAD no início. Falamos das agudas. E as crônicas? Aquelas que se desenvolvem com o tempo por causa da glicose alta. Essas são o grande desafio a longo prazo, né? A hiperglicemia crônica vai lesando os vasos sanguíneos pequenos e grandes e os nervos. Começando pelas microvasculares. Temos a retinopatia diabética, que afeta os vasos da retina no fundo do olho. É uma das principais causas de cegueira em adultos. Pode progredir silenciosamente no início, por isso o exame de fundo de olho regular é essencial. O controle da glicose e da pressão arterial ajuda a prevenir ou retardar E os rins? a nefropatia diabética. É a principal causa de doença renal crônica terminal, que leva à necessidade de diálise ou transplante. Começa de forma sutil, com a perda de pequenas quantidades de proteína na urina, a microalbuminúria. O controle da glicose e da pressão é fundamental, e alguns remédios, como o Ziaca ou Bra, ajudam a proteger os rins. E os nervos? As neuropatias? As neuropatias são muito comuns e incapacitantes. A neuropatia periférica afeta principalmente os nervos das pernas e pés. Causa sintomas como formigamento, dor tipo queimação, dormência e perda da sensibilidade. Essa perda de sensibilidade é um perigo enorme, porque a pessoa pode se machucar e não sentir, o que leva a úlceras. O famoso pé diabético. Exatamente. O pé diabético é uma complicação gravíssima, resultado da combinação da neuropatia, da má circulação, doença vascular periférica e da dificuldade de combater infecções. É a principal causa de amputações não traumáticas. A prevenção é tudo aqui. Examinar os pés todo dia, higiene rigorosa, usar calçados adequados, nunca andar descalço. E tem a neuropatia autonômica também, né? Sim, essa afeta os nervos que controlam as funções involuntárias do corpo. Pode dar problema no coração, como hipotensão postural, infarto silencioso, no estômago, gastroparesia, que é a digestão lenta, na bexiga, bexiga neurogênica, disfunção erétil, e pode causar aquela perda da percepção dos sintomas da hipoglicemia que a gente comentou. Uau, quanta coisa! Diante desse quadro tão complexo, qual o papel central da enfermagem? É muito mais do que só dar o remédio na hora certa, né? Nossa, muito mais. O enfermeiro é peça-chave. Desde a avaliação inicial, para entender o que o paciente sabe, o que ele consegue fazer para se cuidar, quais os riscos, até o planejamento e a execução dos cuidados. Isso inclui monitorar tudo de perto, glicemia, sinais vitais, hidratação, condição dos pés, administrar os medicamentos com segurança e, claro, agir para prevenir tanto as complicações agudas quanto as crônicas. E a educação, que você já mencionou algumas vezes, parece ser fundamental. É a base de tudo. A gente precisa capacitar o paciente para o autocuidado. Ensinar desde o básico, as chamadas habilidades de sobrevivência. O que é diabetes? Como medir a glicose, como aplicar insulina, se for o caso, como reconhecer e tratar uma hipo ou uma hiperglicemia, o que fazer em dias de doença. E vai além disso, né? Sim, vai para orientações mais aprofundadas. Como fazer a contagem de carboidratos, como prevenir as complicações a longo prazo, os cuidados específicos com os pés, com os olhos, com a pele, a importância da higiene oral, usar diferentes estratégias, material de apoio, envolver a família. É um trabalho contínuo. Realmente um trabalho enorme e essencial. Cobrimos bastante coisa hoje, desde entender o que é o diabetes e seus tipos, passando pelos sintomas, diagnóstico, os pilares do tratamento com seus detalhes, as emergências e as complicações de longo prazo, e fechando com o papel indispensável da enfermagem nesse cuidado integral e educativo. Exato. E fica talvez uma reflexão final, né? Considerando essa interação tão complexa entre a biologia da doença, o comportamento do paciente, os fatores sociais e econômicos, o que seria mais transformador para o futuro do manejo do diabetes? Uma inovação puramente tecnológica, talvez uma bomba de insulina super inteligente? Ou um foco ainda maior no cuidado humano, na educação personalizada, no apoio psicossocial? O que realmente faria a maior diferença?